noite, boa tarde, bom dia, senhores. Como estamos? Tranquilo? Acredito que nada bem, né? Depois dessa desastrosa partida do Corinthians. Cara, pelo amor de Deus. Que jogo horroroso, senhores. Que jogo horroroso. E é aquele típico roteiro Corinthians, né? A gente passa de um resultado super, pô, maravilhoso, heróico, que os caras se superam. É o jogo seguinte, aquela, pô, aquela teta, né? Aquela mãe pra recuperar ponto perdido besta que deixou pelo caminho contra o Bragantino, contra aquele clássico ridículo contra o São Paulo. Pô, esses pontos bestas que a gente sabe que faz falta lá no final e é por isso que a gente não consegue disputar o Campeonato Brasileiro lá na ponta com Palmeiras, infelizmente, tem que falar dos caras, e com o Flamengo. Não dá, a gente perde muito ponto besta, a gente deixa muito ponto besta na mesa. Hoje era aquele típico jogo que era pra passar o carro nos caras, mano. A gente tava com o time titular, a gente foi com o Hugo titular. Léo Maná, não, pelo amor de Deus. Que isso? Mateuzinho, horroroso hoje. Apesar do golaço de falta, mas assim. O time inteiro, na verdade, né? O time inteiro. A gente vem com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. É a nossa zaga titular. É a nossa zaga que em 2 jogos não tomou nenhum gol do Palmeiras, pô. Aí complica, aí complica. Aí o nosso meio de campo foi formado por os nossos dois melhores marcadores que a gente tem no elenco. Ranielli, que vinha de partidas boas. A de ontem tenebrosa, tenebrosa, tenebrosa. A gente veio com Martinez. Aí do outro lado é aquilo pra sacramentar a derrota, né, pô? Jogar com o Bidu não dá. Na boa, Bidu não, Bidon, não tem condição. Não tem condição, cara, não dá. Olha, ficam falando pra não, pô, não fala mal dos moleques da base, é ativo do clube, é isso, é aquilo. Que jeito que não vai falar mal, cara? Que jeito que não vai falar mal? Faz quanto tempo que esse moleque não joga uma partida boa? Uma partida boa, faz quanto tempo? Faz quanto tempo que ele não mete uma bola assim, ó, que deixa um na cara do gol? Que ele dá um chute perigoso? Que ele faz um gol garantindo uma vitória nossa? Pô, que eu fico cobrando dele, sabe? E a gente não vê isso, cara. A gente não vê isso nele. E aí, pra completar o meio de campo, o Garro também, hoje numa partida muito apagada, muito abaixo mesmo. E os nossos dois homens da frente, Yuri Alberto e o grande Thales Mágico, o monstro sagrado. E hoje foi aquele típico jogo assim do puro suco de Thales Magno, né? Nossa senhora, cara, que horroroso, horroroso, mas assim, horroroso a partida de Thales Magno. Caraca, meu, que negócio absurdo. Yuri Alberto também foi mal hoje, perdeu aquele gol na cara, aquela bola que o Garro, pô, deixa ele na cara do gol ali. Ele bate completamente torta a bola vai pra lateral. E o Corinthians não joga, né? O Corinthians fica apenas assistindo o Juventude jogar o primeiro tempo. O segundo tempo também, ele vai acordar quando o Juventude abre 2-0 em cima do Corinthians. E aí que tá o maior problema pra mim, né? Aí que tá o maior problema pra mim. Como é que naquela jogada morta, com o Nenê, com 56 anos jogando, o Mateuzinho não conseguiu roubar aquela bola? Pô, cara, não dá, né? Não dá. Não tem condição, não tem condição, não dá, porra, não dá. Isso daí deixa a gente puto, velho. Ô, pelo amor de Deus, cara, qual é a dificuldade, velho? Qual é a dificuldade? Pô, cara, pelo amor, velho, pelo amor, velho. O Corinthians não atacava, o Corinthians não respondia, não demonstrava sinal de, de que a gente quer ganhar isso, sabe? Pô, cara, aí complica demais. É esses pontos besta que a gente deixa no meio do caminho que faz com que a gente chegue no final do ano e não consiga estar brigando lá em cima pelo título brasileiro, pô. É isso que mata, cara. Pô, é isso que mata. Não tem condição um negócio desse, cara. Não tem condição. Nosso último título brasileiro foi em 2017. Daqui 2 anos completa 10 anos, porra. Que isso, velho?
A gente tem que voltar a isso, a gente tem que voltar a brigar lá em cima, porque não tem condição, gente, não tem condição. É muito ponto besta que a gente deixa no meio do caminho. É esses tipos de jogos que o Flamengo não perde, que os porcos não perdem. E a gente deixa no caminho, a gente deixa na mesa. É isso, entendeu? É isso que é aí que tá a diferença do porquê que a gente não consegue chegar e brigar pelo título. A gente não tem uma constância. E a gente vem fazendo isso já de anos já. Já é de anos. Você pega aquele time horroroso com o Luxemburgo, o que, que aconteceu lá? A gente foi para uma semifinal de Sul-Americana e a semi da Copa do Brasil também, se eu não me engano, não foi? Perdemos pro São Paulo, se eu não me engano. Cara, e ano passado é a mesma coisa. Tudo bem que ano passado a gente tava ali perigando com o rebaixamento e mesmo assim foi avançando na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Aí quando saiu dos dois conseguiu engrenar as 9 vitórias seguidas no Brasileiro. Só que, cara, a gente tem que ter uma estabilidade a ponto de deixar o nosso ano mais tranquilo. Porque isso daí dá margem pra esses histéricos do cacete começar a falar, ih, já começa uma crise no Corinthians. Já começa a querer tumultuar o ambiente, entendeu? Já começa a querer tumultuar o ambiente. Por favor, cara. Eles têm que dar uma vida mais fácil a eles, cara. Pelo amor de Deus, velho. O time do Corinthians é infinitamente melhor do que o do Juventude. Os caras estavam com um técnico novo agora. Pô, a gente vem de uma vitória heróica pra caramba contra o Palmeiras. Vai deixar esses pontos na mesa a troco de besteira. Pô, cara, aí não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. A gente tem que ter uma estabilidade maior durante o ano, pô. Não dá pra continuar deixando esses pontos na mesa. Não tem como. Se a gente quiser alcançar coisas maiores durante o ano, voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa disputar a vera isso, cara. Parece que os caras ontem entraram com um puta de um salto alto. Mas assim, um negócio assim que, pô. Ontem não, né? Hoje. Que a gente ganha a qualquer momento. E o Juventude não ganhou porque jogou muito. O Juventude não ganhou porque tem um time melhor. O Juventude ganhou porque competiu, pô. O Corinthians não competiu. O Corinthians ficou assistindo os caras jogarem. Por vontade o Juventude ganhou. E é isso que é o problema, né? A gente não pode deixar esses caras terem essa facilidade em jogar e a gente ficar olhando, pô. Não tem condição isso, cara. Não dá. Isso daí mata o ano, cara. Esses pontos na mesa matam o ano, velho. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. E aí também, pelo visto, agora a gente vai acompanhar o sorteio, né? Da Copa do Brasil. Vamos ver quem que a gente pega. Eu confesso que eu acho que o melhor dos casos ali pra gente seria o Atlético Paranaense. Posso estar pagando com a língua, não sei o que vai sair nesse sorteio, mas eu acho que pode ser um adversário legal pra gente, ainda mais se a gente for conseguir decidir em casa. Aí fica bom. Aí fica realmente muito, 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 muito bom. E não tem como a gente não falar do nosso glorioso presidente empichado, hein? Ah, beleza, graças a Deus, rapaziada. Graças a Deus foi uma surra na votação em relação aos votos, né? Em que o Augusto Melo foi empichado. E, cara, ainda bem, eu confesso que eu tava com um medo muito grande do que poderia voltar, né? Ele voltando ali como presidente do Corinthians. Eu tinha muito medo do que ele ia levar, supostamente, né? Em cima disso, porque a gente viu ali que no apagar das luzes, no dia dele ser. No dia da votação, né, do impeachment, ele assinou um contrato com uma empresa de segurança, cujo qual, se eu não me engano, eu até anotei aqui, em que a multa rescisória é 30 milhões de reais. Então, assim, ele fez de todo custo, durante todo esse curto período que ele ficou lá, supostamente, alguma coisa, sabe lá Deus o que, aí eu deixo pra vocês interpretarem.
Mas graças a Deus, Augusto Melo está fora do Corinthians. E agora, senhores, agora eu quero ver se os nossos bravos conselheiros, né, os grandes homens que estão lá para gerir o nosso clube, vão, de fato, expurgar ele de lá, né? É o mínimo que se espera. E agora a gente tem que bater num outro ponto, né? O ponto Andrés e também Duílio Monteiro Alves. A gente precisava focar em uma batalha de cada vez, né? Então, o que a gente fez? Tinha que focar em cima do Augusto, tinha que pressionar nessa eleição para fazer com que a gente tivesse uma certeza de que esse tipo de gente não voltaria à presidência do Corinthians. Não voltaria a gerir o clube que a gente ama com tanta devoção e que a gente acompanha, pô, desde que a gente se entende por gente. Não tem como. Agora chegou a vez deles. Agora chegou a vez deles. Depois daquela desastrosa entrevista coletiva do senhor Romeu Tuma Júnior, onde ele passa um puta de um pano pro nosso querido Augusto Melo, não, no Augusto ele bateu bastante, com razão, mas onde ele passa um puta de um pano pro Andrés e pro Duílio, eu quero ver se agora vai ter essa mesma devoção dos nossos bravos e honestos conselheiros para ir em cima disso, para ir em cima desses gastos desse cartão. Porque é o seguinte, meu amigo, não sou eu que tô falando, não sou eu que tô falando. Isso foi comprovado. Não importa se é R$1, se são R$10, se são R$1.000, se são R$10.000, se são R$100.000, não importa. O Andrés roubou o Corinthians. O Andrés roubou o Corinthians. O Duílio também tem o seu dedo envolvido nisso. São gastos que não tá no meu cartão, não tá no seu cartão, não tá no cartão do clube. Gastos pessoais no cartão do clube. Isso é roubo. Isso é roubo. Não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando. Não sou eu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero ver essa mesma devoção a pegar esses sujeitos dos nossos conselheiros agora. A gente tem que bater em cima disso, rapaziada. A gente tem que bater em cima disso. A gente precisa bater em cima disso. Pro futuro do nosso clube. Quanto mais destes ratos imundos forem embora, é melhor pra gente. É um dia a mais que a gente consegue chegar no potencial máximo em que o Corinthians pode chegar. A gente precisa tirar essa corja, esses ratos imundos que estão dentro do Parque São Jorge. Não adianta. Enquanto eles estiverem lá, a gente não consegue. A gente vai continuar enxugando gelo, vai patinar e não vai sair do lugar, vai continuar tendo gestões ridículas, vai continuar não conseguindo pagar ninguém. Vai ser isso. A gente não quer isso, a gente não aguenta mais isso. Agora a gente fiscaliza muito mais. Agora a gente sabe de muito mais coisa que acontece lá dentro. A gente acompanha tudo. A gente acompanha tudo. A gente não pode deixar isso voltar a se repetir, continuar acontecendo e continuar cada vez mais e cada vez mais. Não dá mais. Já deu, senhores. Já deu mesmo. Vamos ver. Vamos ficar de olho e vamos cobrar. E vamos cobrar. E agora, para fechar, né, a gente teve aí o anúncio da contratação do nosso querido Vitinho, ex-Flamengo aí, que tava no futebol árabe, né, se eu não me engano, onde ele tava sem clube. O nosso querido Vitinho tava sem clube e o Corinthians não pagou pelos seus direitos federativos, apenas luvas e salário ali, e anunciou o Vitinho. Cara, o que eu tenho a dizer sobre o Vitinho? Não foi bem no Flamengo, né, rapaziada? Ele não foi bem no Flamengo, mas a gente tem que levar alguns pontos em consideração, né? Na época em que ele chegou no Flamengo, ele foi uma das contratações, se não a mais cara, ou uma das mais caras em relação à história do Flamengo, né? Então, ele já chegou com um peso de eu tenho que resolver, eu tenho que... Enfim,
E eu acho que ele sentiu. Eu acho que ele sentiu essa pressão, esse peso que tinha sobre ele. E com isso ali, ele não conseguiu dar certo no Flamengo. Muitos torcedores viram o nariz, muitos torcedores flamenguistas viram o nariz pra ele. Mas assim, é um cara técnico, é um cara, pô, que sabe usar a direita, sabe usar a esquerda, numa posição que hoje a gente tem o Thales Magno, e assim, pior do que o Thales Magno é difícil, ele pode ser no mesmo nível do Thales. Aí a gente reveza aí, num dia que um tiver ruim e o outro tiver bom, o bom joga e vice-versa, enfim. Mas assim, eu acho que pro que a gente tem, cara, eu vou falar o quê? Porque a gente tem, e outra, opção pra comprar, quer dizer, opção não, opção que se encaixe no bolso do Corinthians, eu vou falar o quê, rapaziada? Não tenho o que falar, não tenho o que falar. O que eu vou falar? Tem que ser isso, cara. Tem que ser isso porque o Corinthians não pagou nada. O Corinthians não pagou nada e é uma aposta. É uma aposta. Pode dar muito certo, como não pode dar certo. E assim, o Corinthians não pagou nada, vai estar pagando salário e aí tenta se desfazer do cara. Mais uma vez, volto a repetir, isso é o que as gestões passadas do Corinthians deixaram de legado. É um time que não consegue contratar jogadores de ponta. Ah, mas contratou o Memphis. De fato, contratou o Memphis por uma oportunidade de mercado. E aí a gente tá vendo todos os rolos que saem em relação a pagamento do Corinthians. Né? O Corinthians está prestes a sofrer um transfer ban mediante ao não pagamento da dívida com o Santos Laguna do Félix Torres. Então, assim, é isso, né? É isso. Parabéns, viu, Rubão? Parabéns, Rubão. Parabéns, parabéns, parabéns. E o que a gente pode fazer é isso, rapaziada. É aceitar isso. É aceitar que a gente vai ter o Vitinho agora e torcer pro cara desempenhar a melhor coisa do mundo, entendeu? É o que a gente. O que resta a gente a fazer é apoiá-lo. Apoiá-lo. Vamos ver. Ele não tá muito tempo parado, não tá machucado. Vamos ver quando que ele vai estrear. Certo, senhores? E sabadão, sábado, se eu não me engano, Corinthians e Bahia, 6 horas da tarde. Ou da noite, como preferir. E aí, senhores, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, deixa nos comentários. Graças a Deus, Augusto Melo tá fora. Comenta aí também o que você acha sobre isso. E muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. E ó, fica ligeiro que logo a gente volta. Fechou? Vai, Corinthians, rapaziada. Fui!